Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, minha doce alma. É uma honra estar em sua presença. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a questão da descida, desses momentos de escuridão, de dúvida, de medo, que a gente não enxerga o nosso caminho à frente, qual o propósito, como lidar com essas questões de escuridão, como lidar com essas noites escuras da alma, né? Esses momentos torre que a tua identidade tá deixando ir tudo que é ilusão, tudo aquilo que é inautêntico, que não é o teu verdadeiro eu. E daí eu trouxe dois conteúdos traduzidos do Instagram. O primeiro é da Sepulve07 e o segundo é da Melissa Simon Hartman, falando sobre essas questões. Dois conceitos que trabalham símbolos para a gente entender um pouco melhor essa imagem, né? A gente colocar uma imagem nesse momento da jornada, que é essa descida, que é essa escuridão que a gente passa, por essa dúvida, por essas questões mais sombrias, adversidades, desafios na nossa vida. Eu vou ler e vou comentando na sequência. Ela diz assim: havia um grupo de mulheres conduzindo um estudo bíblico do livro de Malaquias no Velho Testamento, e elas chegaram ao terceiro verso do capítulo 3 e o verso as intrigou. Ele diz: ele sentará como um refinador e purificador de prata. E elas se perguntaram o que isso quer dizer a respeito do caráter e natureza de Deus. Então, uma das mulheres se ofereceu para investigar o processo de refinar a prata e retornar com a resposta no próximo estudo bíblico. Então, naquela semana, a mulher chamou um ourives e falou: ei, posso ir até o seu trabalho e assisti-lo enquanto você trabalha? E ela não mencionou nada sobre o porquê queria observá-lo, além da sua curiosidade pelo processo de refinamento da prata. Ele concordou e ela foi. E ao assisti-lo, ele segurou um pedaço de prata no fogo e deixou-o ser aquecido. Ele explicou que ao refinar prata, você precisa segurar a peça no meio do fogo, onde as chamas são mais quentes para queimar todas as impurezas. A mulher pensou em Deus segurando-nos em um lugar tão quente, e então ela pensou de novo sobre o verso. Ele senta como um refinador e purificador de prata. Então ela perguntou ao ourives se era verdade, se ele precisava sentar ali em frente ao fogo o tempo inteiro em que a prata estava sendo refinada. E ele disse que sim, e explicou que não apenas ele precisava sentar ali, mas que ele tinha que manter um olhar muito atento à prata, porque se fosse deixada um pouco mais no fogo do que o necessário, a prata seria danificada. A mulher ficou em silêncio por um momento, e então ela perguntou: como você sabe quando a prata está totalmente refinada? E ele sorriu e disse: isso é fácil quando vejo minha imagem nela. Então, que a gente confie nos momentos que Deus nos coloca sob pressão, sobre um fogo intenso na nossa vida, que a gente olha fora de nós e vê que tudo o que a gente tinha como realidade, como apego à nossa identidade, as estruturas estão sendo reduzidas a cinzas no fogo, que a gente confie nesse processo. Porque assim como a prata está sendo refinada e tendo as suas impurezas eliminadas, assim a gente também está. A gente passa por esse fogo, esse inferno, para que a gente se limpe, se purifique de todas essas impurezas e que a gente possa, assim como a prata, refletir a imagem de Deus. E trabalhar com símbolos, tu ir atrás do significado de cada símbolo, é de uma riqueza imensa, é uma ferramenta extremamente útil para que a gente consiga significar, que a gente consiga dar sentido para processos internos que acontecem conosco,
entendendo que assim como esses processos ocorrem dentro de nós, eles ocorrem fora de nós. Porque o que é dentro é fora. Então, quando a gente passa por esses momentos, a gente consegue olhar para a natureza, para várias situações e ver através dos símbolos que a gente tem ali como extrair o significado, a lição por trás daquele processo. Então, por mais que a gente esteja passando dificuldades, adversidades, a gente não recebe uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Se a gente está enfrentando esses desafios, esses momentos, é porque a gente pode superar eles, porque a gente pode se elevar acima deles. E aí, o outro texto, Um Rio, perdão. E daí, da Melissa Simon Hartman, é um cara falando e ele diz assim: você sabia que uma árvore precisa crescer em 2 direções ao mesmo tempo? Ela está sempre crescendo em 2 direções ao mesmo tempo. Está crescendo para baixo e para cima. E o interessante é que se você conseguisse ver a parte da árvore que está abaixo do solo, ela parece muito com a parte que está acima. O sistema da raiz é muito similar ao sistema do fruto. A natureza de uma árvore é ambas gravitrópica e fototrópica. Gravitrópica significa que cresce para longe da luz em direção à gravidade. Este é o sistema da raiz, é gravitrópico. Então a semente entra no solo e começa a crescer para baixo antes de começar a crescer para cima. Quando a semente está abaixo do solo, está escuro e úmido, e ela tem resistência, o sistema da raiz tem resistência, precisa atravessar, empurrar a terra para ir cada vez mais para baixo, para penetrar o solo. Quando atravessa a terra crescendo para cima, não há mais resistência. E a parte da árvore que está acima da terra cresce em direção à luz e para longe da gravidade. A árvore está crescendo em 2 direções opostas simultaneamente. E como isso me ajuda em minha vida? Essa é uma das imagens mais bonitas sobre como a vida funciona. Como? É o trabalho que você faz no escuro quando está difícil e desanimador que faz com que o trabalho que todo mundo vê na luz funcione. Ninguém viu você na sua jornada gravitrópica, enquanto você estava atravessando a escuridão, empurrando contra a resistência para fixar suas raízes, trabalhando profundamente no seu terreno. Você fez um trabalho invisível para conseguir firmar a sua estrutura, a sua fundação. Todo mundo quer professar e obter desejos, os frutos da árvore. Todos querem crescer em direção à luz, alcançar as estrelas, atingir um patamar elevado, ter doces frutos. Mas se você não está disposto a descer na escuridão, você não poderá subir para a luz. Então, de novo a gente entra naquela questão da dualidade, que pra gente experienciar um êxtase, um grande sentimento de paz, de alegria, de contentamento, a gente experiencia o outro lado, primeiramente. Porque pra gente chegar aqui, a gente precisa abrir mão de tudo aquilo que não é paz, que não é alegria genuína. E daí essas coisas vão precisar morrer, vão precisar se dissipar, e daí a gente vai experienciar aqui desse lado o luto, a dor, o medo, a escuridão. E daí a gente vai ter que passar por esse caminho de resistência que tu precisa atravessar aquela escuridão. Tu precisa atravessar esse momento de noite escura da alma, esse momento que tu perdeu tudo aquilo que não era tu, primeiramente, para tu te encontrar e subir para cima do solo, subir em direção à luz, em direção ao teu verdadeiro eu, ao teu self, a tua verdadeira identidade. E é isso. Essa é uma mensagem de força, motivação pra ti que tá nessa jornada, que por vezes se sente perdido, se sente cheio de dúvidas, de medos, de anseios. Procura olhar pra natureza
e se vê nela. Lembra que tudo é tu e tu é tudo. Então tu pode, por exemplo, colocar a mão numa árvore e se conectar com aquela força da natureza que tá ali naquela árvore, que tá dentro de ti também. Se lembre, se conecte, se perceba como inteiro, que tu não precisa de nada fora de ti, que tu é completo por ti mesmo. E que qualquer desafio, qualquer adversidade que vir no teu caminho tá vindo pra te elevar, pra te moldar, pra te lapidar, pra te refinar nessa prata que tu é uma joia, tu é divino, tá bom? Fico por aqui nesse vídeo. Grande beijo no teu coração. Ah, ainda só mais um lembrete que eu queria falar nesse vídeo também. A questão dos símbolos, por exemplo, tu trabalhar com rituais, tu trabalhar com objetos, os objetos são meros lembretes de forças que residem dentro de ti. E daí tu faz o teu ritual, tu opera, tu manuseia aqueles objetos para entrar em contato com forças que estão dentro de ti. Então esses objetos, esses símbolos, são meros lembretes, são meros... Como é que eu vou dizer? São meros reflexos de significados mais profundos que estão aí dentro de ti. Eu tô estudando Cabala agora, e assim que eu finalizar, que eu entender melhor os meus estudos, eu vou trazer mais sobre significados de símbolos e como trabalhar com objetos para realizar esses rituais. E esses ritual, enfim, eles têm um único objetivo, que é tu se conectar com o divino, que é tu se conectar com o teu sagrado anjo guardião, que seria esse teu self elevado, essa tua janela pra tua alma. Então é isso, fico por aqui nesse vídeo. A lente tá embaçada porque tá há dias chovendo muito, tá muito úmido aqui, então... É isso, sigamos firmes, fortes e confiando nesse trabalho de penetrar o solo e alastrar as nossas raízes para que a gente tenha essa sustentação para que a nossa copa floresça e frutifique, tá bom? Te amo. Grande beijo, até a próxima.